Olá pessoal, estamos de volta então no nosso bate-papo aqui com os professores Eduardo e Vânia, que eles são professores da escola Rudolf Lanz de Avaré. Edivaldo, continua então no seu raciocínio. Eu estava comentando que a aula, ela não normalmente numa escola você tem os alunos, o professor chega, eles já estão dentro de uma sala, já tem aquele movimento. Na escola Waldorf, as salas estão fechadas. Quem abre a sala é o professor. O professor entra, ele fecha a porta, ele deixa o seu material, ele faz a sua preparação, né? E aí ele abre a porta e vai receber as crianças. Isso do jardim até o ensino médio. E como que ele recebe? Aperto de mão. Nesse aperto de mão, o professor já tem, né, um primeiro contato com o seu aluno. Como que esse aluno está vindo? Como que é o aperto de mão dele? Ele está distraído, ele não está, está fria a mão, está quente? Já é um parâmetro para o professor nessa aula. Depois essas crianças chegam e tem sempre um começo do dia que tem, a ideia é trazer todas as crianças para uma vibração só no sentido de atenção. Porque uns chegam de determinadas vivências que cada um tem em casa, ou atrasou, ou o pai estava atrasado, ou a mãe. Então a ideia é trazer todos para um momento só. E é aí que entra o que é chamado de ritmo. Ou é um ritmo de movimentos com a mão, é um falar bonito de um verso, é a flauta, porque a música tem muita importância na pedagogia Waldorf como formadora, né, do ser humano. E a aula em si vai começar só depois desse ritmo, que na educação, no ensino fundamental 1 dura aí por volta de 20 minutos, 20 a 30 minutos, e no ensino fundamental 2, 15 minutos. Isso faz com que a criança chegue, com que aquilo que vibra na criança como ser humano, entenda que vai começar alguma coisa. Então ela não entra seca na aula, né, já com matéria na lousa e tudo mais, ela tem todo um ritmo, todo um processo. E mesmo a aula, ela é dividida em 3 períodos, né, que seria como se fosse uma respiração. Ela tem uma expressão para fora e uma expressão para dentro, e um relaxamento. Então isso faz com que a própria dinâmica da aula acabe levando os alunos a despertarem esse interesse, né, mesmo nas diversas etapas do desenvolvimento deles, até mesmo na adolescência, né, porque adolescente é adolescente tudo quanto é lugar. Exatamente. Né? E assim, nessa divisão da aula que ele falou, a gente chama de aula trimembrada, é justamente para aquele aspecto. Então, eu tenho que contemplar um aspecto mais intelectualizado, mais voltado para o pensar, um mais voltado para o emocional da criança, para o sentir, e um realmente de mão na massa, ali, de desenvolver a força de vontade, né? Então, todas as aulas têm que ter essa divisão trimembrada. Interessante, hein? Chamado de trimembração. Esses estudos, eles partem de um conhecimento do ser humano em relação a setênios, né? Isso não é uma ideia do Steiner, porque na Grécia Antiga já se falava que o ser humano se desenvolve por setênios, e o Steiner resgata isso e traz, né, o que o ser humano está desenvolvendo em si, né, fisicamente, emocionalmente, a cada setênio. E o que é algo saudável ou não para se apresentar para ele em termos de conhecimento cognitivo a cada setênio, o que pode, num futuro, ocasionar, inclusive, problemas físicos, né, de natureza de patológica mesmo, se eu apresentar certos conhecimentos, certos estudos, fora de um período, né? É por isso, por exemplo, que a pedagogia ela coloca a alfabetização por volta de 7 anos. Porque a criança vai completar esse primeiro estágio da sua vida por volta de 7 anos. É ali por volta de 7 anos que a cognição dela, a parte cognitiva, ela está mais preparada para receber aquilo que gradativamente vai se tornar uma coisa extremamente abstrata, que vai ser o conhecimento em si. Não que antes ela não consiga aprender, ela consegue. Sim. Só que em detrimento de algumas coisas que depois no futuro podem trazer problema para ela. Né? Então, aos 7 anos, ela já tem a maturidade, inclusive, emocional, para uma coisa mais abstrata, que é a alfabetização em si, né? Você transformar um fonema num grafema, transformar um som numa letra, para a gente é fácil, mas se a gente for pensar numa criança de 7 anos... Para a gente é fácil, para o professor de português, né? Se a gente for pensar numa criança de 7 anos, é um processo complicado. Então, ela tem que ter uma certa maturidade emocional para conseguir cumprir esse papel. Se eu ensinar uma criança de 4 anos, ela vai aprender? Vai. Mas em detrimento de outras coisas, como ele falou. Até os 7 anos ela tem que brincar, ela tem que desenvolver seu corpo físico, ela tem que desenvolver determinados sentidos, determinados pré-requisitos que são fundamentais depois para a vida escolar dela. Dentro dessa filosofia, então, é lógico que vocês não
concordam com aquela situação. Agora a criança vai fazer aula de inglês de manhã, vai fazer não sei do que à tarde, a criança não deixa a criança respirar. Exatamente. A gente vem percebendo isso cada vez mais nas crianças, que a agenda delas é lotada. Sim. Infelizmente, o ócio, gente, ele é necessário. O chamado O ócio ócio é criativo, criativo, ela precisa desse tempo para, inclusive, digerir Nós aquilo precisamos, tudo. E outra coisa importante que a gente diz na pedagogia é o sono. A criança passa por todo esse processo durante o dia, com essa aquisição de conhecimento, e ela precisa desse momento para internalizar tudo isso. Onde isso acontece? Isso acontece no sono e isso acontece nos momentos de ócio, que hoje não existem mais. Não existe. Principalmente hoje com conexão. Exatamente. Como que funciona lá? Entra na sala de aula? Não entra na sala de aula. Interessante, né? Porque a gente precisa da atrapalha. atenção total. Sim, e a gente, inclusive, recomenda aos pais, por exemplo, criança pequena não deve ter acesso a isso. A gente tem que segurar o máximo que puder. As pessoas não têm muito ideia disso daqui, né? Porque, vejam bem, tem um sistema agora aqui no iPhone que ele marca quanto tempo você fica por dia nele. Quanto tempo, vamos ver se eu acho aqui para mostrar para vocês, tempo de uso. Ele mostra quanto tempo você ficou em entretenimento, produtividade, quanto tempo de WhatsApp, quanto tempo de Instagram, quanto tempo de UOL, quanto tempo no Safari, no Google, no Facebook, tudo. Tudo que você ficou, o horário que você ficou, quando você pega, você assusta. Nossa, eu fiquei tanto tempo assim no WhatsApp. Isso porque é um adulto, né? Exato. Que entra com uma finalidade. Isso. E às vezes a gente mesmo se pega e fala, nossa, o que eu ia procurar mesmo aqui? Eu não lembro mais. Exatamente. Agora imagina uma criança que a gente tem... Extremamente prejudicial. Prejudicial à concentração, a criança fica mais agressiva. Quanto menor o aparelho, ela vai demandar uma concentração muito grande daquela criança para uma coisa que ela ainda não tem. Então, ela fica, assim, mais agressiva, mais agitada. O déficit hoje, de atenção que a gente chama, né? E os psicólogos hoje já estão enfrentando nos consultórios o problema do celular, né? Tanto que no Instagram aparece 3x4, assim, você conseguiria ficar 15 dias em tal lugar sem nenhuma conexão? Eu vou dizer, até um mês atrás eu acho que não conseguiria. Agora eu estou fazendo o seguinte, sábado e domingo eu estou largando o celular pelo menos um período. Porque esse lance de tecnologia eu fico ligado 24 horas e isso é péssimo, né? Existe um mito que diz assim, pedagogia Waldorf é contra a tecnologia. Não. Pedagogia Waldorf, ela não é contra, ela é a favor de um uso consciente e adequado. Sim, sim. Né? E a criança não tem essa consciência. Né? E a criação dessa tecnologia, né, ela em si, ela veio para facilitar a vida do ser humano em sociedade, do ser humano adulto. E é claro que depois, né, a situação de jogos e tudo mais foi aproveitando esse processo, mas não é um processo saudável para a criança. Nem para nós, né? Nem para nós. Porque né? esse aqui virou uma coleira. Sim, ele trava, né, a dependência total. E até mesmo a questão da atenção. A gente vê na escola que muitas crianças, o pai chega, mas eu não aguento, ele é muito agitado, ele é muito... Por quê? Falta movimento. Principalmente criança pequena, de jardim. Porque a criança pequena precisa correr, ela precisa gastar essa energia. O movimento da criança pequena, ele tem que ser externo e não interno, como quando ela está num joguinho. Ela fica ali tensa, ela fica agitada, ela tem que estar correndo, pulando, subindo, descendo. Exato. Falando em mito, tem uma fala aí que a Rudolf, ela não prepara para o vestibular, não prepara o aluno para o vestibular. O que vocês têm a me dizer? Essa é uma frase não só para Rudolf Lanz, mas dizem de todas as escolas Waldorf, né? Na verdade, nós não preparamos para o vestibular mesmo, nós preparamos para a vida. Porque nós buscamos formar um cidadão consciente, crítico, não vai ser aquele que vai aceitar qualquer coisa como proposta para ele vai ter a capacidade de fazer esse julgamento, obviamente na idade certa. Por isso, todos esses cuidados, esses passos, desde a educação infantil,
nas escolas que tem ensino médio até o ensino médio, na nossa que tem até o 9º ano, até o 9º ano. Então, a gente forma para a vida. O vestibular, ele é um rito de passagem da vida. Né? E ao sair da nossa escola, a criança ainda tem 3 anos do ensino médio. E hoje nós já temos, depois de 26 anos atuando aqui em Avaré, várias turmas que se formaram e que acho que podem tenho certeza, desmentir isso aí. Então, nós temos aluno que já foi para a China fazer mestrado, nós temos aluno se formando em odontologia, porque outro mito é assim, sai da escola Waldorf, vai ser artista. Por quê? Porque as artes, elas são realmente muito, muito fortes lá dentro, né? Então, música, trabalhos manuais, pintura, para trabalhar essa parte emocional, esse sentir da criança. Mas isso não significa que necessariamente ele será um artista. Ele será se esse for o caminho dele. Temos também músicos que saíram de lá, sim. Violinistas, excelentes violinistas, está na Orquestra Sinfônica de São Paulo hoje, mas nós preparamos para a vida, para que ele possa cumprir a sua missão de vida, com consciência e criticidade. Gente, infelizmente nós estamos chegando no final do nosso bate-papo. Eu queria perguntar para vocês, quem está ouvindo, de repente ele quer conhecer a escola, como que faz, onde ela está instalada, como que é? A escola está instalada no bairro Ipiranga, próximo ao posto de saúde. É só chegar no extremo do bairro Ipiranga, tem lá um muro verde grande, né, dá para identificar. Nós temos o privilégio de funcionar numa chácara linda. Né, até mesmo por causa dessa proposta, né, da liberdade. Pode entrar em contato para visita agendada pelo 3731-1385. Tem a página no Facebook, Rudolf Lanz. E só ligar, entrar em contato, a gente preza pela visita agendada, que é justamente o momento em que a gente pode atender aquela pessoa integralmente, mostrar o espaço, falar da pedagogia, a forma de trabalho, como é bem diferenciado. Então, a gente prefere que seja agendado essa visita. Fica aí para suas considerações finais, então, para nós encerrarmos o nosso bate-papo. Fiquem à vontade. Gostaria de agradecer essa oportunidade. E convidar quem não conhece a pedagogia Waldorf, né, procurar na internet, tem bastante material sobre. São 100 anos de algo extremamente atual, que o Rudolf Steiner, embora tenha vivido lá no começo do século XX, ele traz alguma coisa que hoje nós estamos precisando muito disso, né, e que, mesmo suspeito falar, que para as crianças de hoje isso é um grande diferencial, para esse desenvolvimento humano que a gente precisa. Pode falar, Vânia. Complementar as palavras do Edivaldo, é isso. Quem quiser visitar será muito bem-vindo, é só agendar. Teremos o maior prazer em recebê-los. E é isso. Muito obrigada. Ótimo. Eu que agradeço a presença de vocês e nós aqui sempre estamos à disposição. Quando vocês tiverem algum evento, algo de novo que vocês achem interessante, pode falar o que você acabou de lembrar. Eu lembrei que agora, no início de junho, nós teremos uma festa belíssima, dia 7 de junho, chamada Menina da Lanterna. É uma festa que acontece à noite, na escola, preparada pela educação infantil, onde os pais encenam um teatro belíssimo, estão todos convidados a aparecer por lá. Aberto ao público. Aberto ao público. Ah? Ótimo. Pessoal, encerramos aqui o nosso bate-papo com os professores da escola Rudolf Lanz. Até a próxima semana.